Bom dia, amados irmãos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Hoje, dos versículos 1 a 5, nós já estudamos, o versículo 1 detalhadamente. Hoje nós vamos nos ater aos versículos 2 ao 5. Vou ler o primeiro versículo só para a gente contextualizar, né? Hoje estou pregando que Jesus é Deus. O título da mensagem é Jesus, Deus. E eu leio agora o texto, os 5 versículos. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. A oração que temos registrada em João, capítulo 17, é a oração feita por Jesus Cristo no cenáculo, na quinta-feira, antes de sua morte na sexta. Jesus celebrou a Páscoa naquela quinta-feira, no cenáculo. Depois ele instituiu a ceia do Senhor, lavou os pés dos discípulos. Ele avisou Pedro que Pedro o iria trair. E aí Jesus faz essa oração em favor de si próprio e em favor dos discípulos. Jesus sabia, porque era o Cordeiro Pascal, que na sexta-feira, à tarde, iria morrer na cruz. Ele sabia. Então, essa oração que ele fez é a oração mais maravilhosa contida na Bíblia, porque é a oração que antecede a consumação da obra do Senhor Jesus. Como eu disse, o clímax da vida de Jesus foi a morte na cruz, e ele está à beira da morte. Então é a oração de Deus Filho ao Deus Pai, contendo os desejos mais legítimos que um homem possa ter. Jesus desejava encerrar a obra que Deus Pai deu a ele. E ele tinha certeza que isso iria ser consumado. Hoje, nós estamos aprendendo, que a transparência de Jesus na oração que antecedeu a sua crucificação revela sua divindade. Quais as qualidades que Jesus demonstra em sua oração que faz dele Deus com o Pai? Hoje, aprenderemos 4 qualidades do Senhor Jesus, reveladas um dia antes de sua morte, e pelo próprio Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero destacar para os irmãos e amigos que nos ouvem a autoridade de Jesus. Vejam só. Assim como, eu repito agora João 17:2, lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. Ô meu irmão, meus irmãos, eu lembro vocês que o desejo de Jesus era buscar a glória do Pai. Por isso ele queria consumar aquela obra. E por isso, como Deus já havia manifestado que ele já tinha glorificado a si próprio e ao Filho,
Jesus tinha certeza absoluta, como homem que era, que a obra já estava consumada. E ele declara aqui que Deus, o Pai, lhe deu todo o poder, toda a autoridade. E essa autoridade está relacionada a conceder vida eterna. Sabe, essa mensagem está sendo postada no YouTube, na rede mundial de computadores, e nós nem sabemos aonde ela vai chegar. Mas eu quero dizer para você que nos ouve sobre a providência de Deus, que Jesus é o único em todos os tempos, entre todas as pessoas, entre todos os homens. Jesus é o único que tem autoridade para dar vida eterna. Sabemos que somos homens falíveis, que vamos morrer, que precisamos de um Salvador. Jesus Cristo é o único que tem esta autoridade. Autoridade que lhe foi dada, que lhe foi concedida por Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso também é verificado em Mateus 28, no texto que conhecemos como Grande Comissão. Jesus declarou em Mateus 28, 18 a 20, estas palavras depois que venceu a morte, depois que ressuscitou. Vejam só. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus Cristo venceu a morte. A morte na cruz é uma morte substitutiva. É uma morte para pagamento dos pecados, porque você que me ouve não pode pagar os seus pecados, porque você já é um pecador. Mas Jesus Cristo, Deus Santo, homem santo, Jesus Cristo pagou esse pecado na cruz. Por isso ele tem autoridade para te dar vida eterna, porque ele venceu a morte e a sua ressurreição foi prova da sua vitória, que ela foi aceita pelo Pai, aquela obra na cruz. Ele pode te dar vida eterna. É uma morte substitutiva. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Se você crer em Deus, se você confiar em Jesus Cristo, se você invocar a Ele, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador, Ele te dará a vida eterna. Porque nós vemos em Mateus 28 que Jesus tem todo o poder. Ele tem um poder ilimitado. Ele pode todas as coisas. E a principal obra, o principal desejo que está nos corações de Deus nessa época é salvar os homens pecadores, perdidos, condenados. É salvar o mundo. E observem que o texto de Mateus 28, Jesus declara ter todo o poder no céu, da terra, mas também em todo local. Não importa aonde você esteja me ouvindo, não me importa o tamanho do seu problema, porque Jesus tem todo o poder e em todos os locais do mundo inteiro. E também não importa quem você é. Talvez você que está me ouvindo é um muçulmano, talvez você é um religioso, talvez você é um pecador inveterado, o maior dos pecadores, o maior das pecadoras. Não importa, porque além de todo poder, em todo local, Jesus tem autoridade sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, sobre você. Ele pode te salvar. E também esse texto nos ensina que Jesus é o Senhor do tempo. Não importa se você está à beira da morte, se você já é um idoso de idade avançada, não importa, porque Jesus tem autoridade sobre todo o tempo.
Não importa a sua idade, se você é jovem, criança, velho, Jesus pode te salvar. E Jesus quer te dar vida eterna. A autoridade dele é a garantia que ele tem o poder de conceder vida eterna a todos aqueles que confiarem nele, que buscarem a ele, que clamarem a ele, que invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo, serão salvos. Irmãos, Jesus Cristo tem autoridade. Jesus Cristo tem poder. Você que já é um crente no Senhor Jesus Cristo, obedeça a Jesus Cristo. O ide, viva a sua vida. Indo, proclame Jesus Cristo. Proclame a vida eterna que há no Filho de Deus. É isso que Deus espera que você faça. É isso que o seu Senhor Jesus Cristo deseja que você faça. Indo, testemunhe. Indo, vivendo, proclame a vida eterna que há somente nele, no único caminho, e em nenhum outro nome dado entre os homens há poder para salvar. Mas Jesus Cristo pode, porque ele venceu a morte. Nenhum outro homem vive, nenhum outro líder religioso ressuscitou para contar a história. Jesus tem autoridade, porque venceu a morte. Então, a primeira qualidade que nós aprendemos de Jesus nesta oração é sua autoridade. Mas agora nós veremos a segunda qualidade que Jesus se revela ter, a intimidade de Jesus. E ela está contida no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus amigos e irmãos, a vida eterna foi apresentada em termos de conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, que produz vida eterna, só vem mediante o conhecimento do Filho. Uma vez que o Filho e o Pai são um, o conhecimento é um. O conhecimento de Deus implica em conhecimento dos seus propósitos e de sua pessoa e, consequentemente, do seu plano de salvação. O conhecimento da palavra de Deus implica conhecimento do homem, naquilo que você é, um pecador condenado ou um pecador redimido, salvo. Sabe, meus amigos e irmãos, essa palavra conhecer na Bíblia revela intimidade. A intimidade maior entre os homens. Conhecer na Bíblia é a intimidade de um relacionamento entre o marido e a esposa, um relacionamento íntimo. Já percebeu na sua Bíblia? E conheceu Adão a Eva. E nasceu Caim, e nasceu Abel, e nasceu Sete. E conheceu Adão a Eva. Olha a intimidade mais íntima. Qual a sua intimidade que você tem com Jesus Cristo, o nosso Deus? Qual a intimidade, qual o conhecimento que você tem de Deus? Jesus fala mais dessa intimidade, desse conhecimento, em João 14, João capítulo 10, versículos 14, 15 e 27. Leia todo o capítulo, mas eu estarei lendo só esses 3 versículos, para acrescentar algumas informações sobre o conhecer a Deus e ser conhecido dele. Vejam só. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida às ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Essa semana um amigo pastor
me mandou um vídeo divertido, engraçado, né? Que dizia mais ou menos assim o vídeo. Após o isolamento do Covid-19, veja o que o pastor deve fazer. E esse vídeo, então, vinha com uma criança, um bebezinho, pegando uma ovelha pela orelha. Não sei bem se era uma ovelha ou se era um cabritinho bem pequenininho, puxando pela orelha e arrastando ele. Eu não respondi nada para ele, dei algumas risadas só lá, mas eu pensei, se é ovelha, o pastor não precisa arrastar pela orelha, porque você vai querer ouvir a palavra de Deus. Você vai querer se reunir como igreja que é, se você é ovelha. É o que esse texto diz aqui. Em primeiro lugar, Jesus conhece as suas ovelhas. Ele tem intimidade com elas. Ele pode contar com elas. Ele pode contar com você se você é ovelha. Porque as ovelhas conhecem a Jesus. Você conhece a voz, você conhece a palavra de Deus. Você conhece a verdade que é Cristo. E nesse texto que eu li, João 10, a gente verifica a intimidade de Jesus, que é Deus Filho, com o Deus Pai, uma intimidade plena. E essa intimidade de Jesus com as suas ovelhas. Está vendo como o relacionamento é recíproco? Jesus, Deus Filho, íntimo com Deus Pai, assim como Jesus, Deus Filho, Deus Pastor, com as suas ovelhas. E a intimidade é tamanha, é tanta, que assim como a intimidade de Adão e Eva resultou em vidas, a intimidade de Jesus e suas ovelhas conduz à vida eterna. Jesus dá a vida para as suas ovelhas. Você é ovelha de Jesus, você tem a vida eterna. Então, a sua parte nessa relação é ouvir. As minhas ovelhas me ouvem. É dar atenção. É praticar o que Jesus pede. É obedecer. É seguir o Mestre. Quem você está seguindo? A Jesus ou o mundo? Avalie. Avalie. Seja sensato, ovelha de Cristo. Ouça a Jesus. Siga a Jesus, o bom pastor. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João 17, nos ensina sobre a autoridade de Jesus e sobre também, que nós acabamos de ver, a intimidade de Jesus. Mas agora, em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês a cumplicidade de Jesus. Olha só o que João 17,4, Jesus disse para o Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra. A consumação da obra que o Pai deu para Jesus executar. Que consumação é essa? É a obra na cruz, é a morte na cruz. A obra de Jesus não se resumiu à crucificação. Entendamos isso. Ela é o ápice, ela é o clímax. A crucificação foi o momento mais difícil, mais desejado por Cristo. Mas a obra de Jesus incluiu a revelação do Pai. A pessoa de Cristo revela a Deus o Criador. Jesus é o apocalipse de Deus, é a revelação de Deus. Entenda essa palavra. A obra de Jesus consistia na denúncia do pecado, na escolha e treinamento dos discípulos que fundariam as bases da igreja.
que seriam o início da sua igreja? Com certeza, a morte na cruz. A morte na cruz era tão certa, porque Jesus é Deus e conhece o seu Deus, que podia ser considerada como já realizada. Por isso ele falou: olha, eu consumei, Pai, a sua obra. Ele tinha plena convicção, como Deus que era, Senhor do tempo, que a morte que iria acontecer no dia seguinte, na sexta-feira, a sua morte, já estava consumada. Sabe, irmãos e amigos, consumação significa aperfeiçoado, além de terminado. Jesus aperfeiçoou completamente a sua obra. Em João 19:30, é uma das frases de Jesus. Olha só o que eu leio para vocês neste versículo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi a última frase que Jesus disse antes de morrer na cruz. Está consumado. Do grego, a palavra tetelestai. Interessante, curioso o que a arqueologia, o que a ciência nos traz do significado desta palavra, tetelestai. A história nos mostra que quando um pai confiava uma obra para o filho e o filho ia, cumpria a sua missão, ele voltava para o pai e dizia: tetelestai. Oh, meus irmãos, Jesus cumpriu plenamente a obra que o Pai lhe conferiu. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi porque os romanos quiseram, não foi porque os judeus assim. Não, a morte de Cristo estava profetizada, estava planejada na eternidade pela Trindade. Jesus, Deus eterno, entregou a sua vida em nosso favor. Tetelestai também tem um significado, muitos documentos foram encontrados. Quando uma pessoa ia na agência bancária para quitar uma dívida, era colocado naquele documento, estava escrito, tetelestai. Olha, a dívida foi quitada. Sabe, Jesus pagou o preço. Eu já ouvi pessoas falando assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, sou eu que pago as minhas contas. Olha, eu quero dizer algo para você. Se você sonha em morar no céu na eternidade, só tem um que pagou a sua obra. Só um. Só o sangue de Cristo redimiu os seus pecados. Pagou o preço para você ter vida eterna. Nenhum outro. Nada. Você não consegue. Então, você deve satisfação. Você deve obrigação a Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço. Ele nos adquiriu. Ele nos comprou, diz a palavra de Deus. Se você é um crente, você é devedor a Jesus Cristo. Você deve satisfação a Ele. Você tem que temer o nome dEle. Em terceiro lugar, a palavra tetelestai significa que quando alguém ia comprar um bem imóvel para receber a escritura, era colocado lá, entre aspas, né, o carimbo. Tetelestai. Aquela propriedade te pertence agora. Você pagou, você a comprou. Jesus pagou a entrada para nós no céu, para nos dar a vida eterna. Então, irmãos e amigos, nós temos que ser gratos a Jesus Cristo, porque é Ele que redimiu, Ele que pagou. É a justiça dele que é nos colocada em nossa conta. Se temos um saldo credor hoje em nossa conta, se a balança da justiça de Deus pende a nosso favor, é porque Jesus Cristo pagou o preço. É porque Jesus Cristo, a justiça dele nos foi
dada, nos foi imputada, nos foi colocada, nos foi depositada em nossa conta espiritual. Está entendendo? Seja grato a Cristo. Ele é digno da sua gratidão, do seu serviço. Nesse texto de João 17, de 1 a 5, nós aprendemos sobre a autoridade de Jesus, sobre a intimidade de Jesus, sobre a cumplicidade de Jesus, mas agora, em último lugar, eu quero destacar para você a eternidade de Jesus. Vejam só o versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Irmãos e amigos, Jesus é diferente. Jesus é homem, sim, mas ele é Deus. Jesus é eterno. Jesus é ilimitado. Jesus está além do tempo. Antes de Jesus encarnar, de nascer da Virgem Maria, Jesus estava na glória, eternamente, pela eternidade passada. Sabe, a nossa mente, às vezes, como homem, como seres humanos, pensamos em eternidade só para frente. Não, mas eternidade não é isso. Eternidade significa ausência de tempo, além do tempo. Nós não somos criaturas eternas, porque fomos criados. Mas Jesus era eterno. Antes de encarnar, pelos bilhões de anos, entendemos isso entre aspas, Jesus já existiu. Jesus sempre existiu. E ele desejava aqui a comunhão da presença do Pai. Não pense que ele está querendo soberbamente glória, não é isso. Ele quer gozar da intimidade, da comunhão, da presença de Deus total, como ele sempre teve. Porque quando ele desceu, voluntariamente, ele deixou essa intimidade, essa comunhão pessoal com o Pai. Na cruz, aliás, Jesus sofreu a ira de Deus. Houve uma quebra da comunhão entre o Deus Pai e Deus Filho. Uma quebra de comunhão que nunca antes houve. Porque ali na cruz, Jesus se fez maldito por mim e por você. E ele recebeu a ira de Deus, que pertencia a mim receber. Mas ele tomou a ira de Deus em meu lugar. João 8, 57 a 59, nós temos mais sobre essa divindade de Cristo, sobre sua eternidade. Porque só Deus é eterno. Esse é um atributo de divindade. Vejam só. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus é Deus. Jesus é Deus, eu sou. Ou seja, eu sou o que sempre fui e o que sempre serei. A contínua existência presente. E eu me refiro ao passado e ao futuro. Jesus é Deus eterno. Jesus é o Criador do tempo. E Jesus teve sua recompensa. Ele ressuscitou. Ele foi exaltado. Ele foi glorificado. E ele está no céu, no trono de seu Pai, que agora é dele. Jesus é Deus eterno. Assim como ele teve a recompensa, todas as suas ovelhas, todos os seus filhos terão a eternidade no céu. Jesus é Senhor. Do hebraico, Elohim. Do grego, Kurios. Jesus é Deus e tem poder para salvar. Jesus é Deus e deve ser temido. O que Deus quer senão que o ser humano o tema? E temor é reverência, é levar em consideração a palavra de Deus. Se você teme a Deus, você atende ao que Deus fala. E não
entenda mal. O que Deus fala é a sua palavra registrada. Tome decisões na sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Tema a Deus, praticando a palavra de Deus, decidindo em conformidade com a Bíblia. Por favor, para o seu bem. Seja ovelha, não seja um bode. Nós vimos no dia de hoje 4 qualidades do Senhor Jesus. E como estudamos a Bíblia para que as nossas vidas sejam transformadas. Eu quero tomar 4 decisões aqui e quero que você também tome essas decisões para que Deus seja glorificado. Nós vimos a autoridade de Jesus. Decida obedecer a Jesus Cristo, porque Ele é o seu Salvador. E essa obediência envolve a ir, a viver e testemunhar. Nós aprendemos sobre a intimidade de Jesus. Que lição, que decisão eu tenho que tomar aqui, pastor André? Eu seguirei a Jesus Cristo, porque Ele é o meu pastor. Assim como as ovelhas seguem o pastor, eu vou seguir a meu Jesus. Eu vou pisar as pisadas dele. Nós aprendemos sobre a cumplicidade de Jesus. Oh, meus irmãos, Jesus pagou o preço. Ele disse, está consumado, tetelestai. Eu serei grato a Jesus Cristo, porque Ele é o meu Redentor e me deu a vida eterna. Pagou o preço de morte para mim, a minha pena de morte. E por fim, aprendemos sobre a eternidade de Jesus. Decida, eu temerei a Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus. Pai, abençoa essa palavra. Salva vidas preciosas. Transforma os teus filhos, a tua imagem e semelhança, para a tua honra e glória. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Decida honrar a Cristo com a sua vida. Nós estamos plantando a Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista. Nos ajude, orando por nós, enviando esta mensagem pregada para outras pessoas, ativando o sininho, se cadastrando aí no nosso canal de YouTube. Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai estejam com todos vocês que me ouvem. Deus os abençoe.